E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre frequência cardíaca, mas para chegar até como a gente verifica essa frequência cardíaca, como a gente faz alguns cálculos a respeito de frequência cardíaca, eu quero começar conversando com vocês a respeito de outra coisa que é muito importante para a gente chegar aí falando sobre frequência cardíaca. Eu queria conversar com vocês um pouquinho de como nossa sociedade ela tá colocando a atividade física pra gente. Cada vez mais a gente está percebendo que a gente está mais envolvido com o trabalho, vocês com o estudo. Quantos de vocês, eu queria saber, quantos de vocês vêm até a escola que não seja de carro? Normalmente a gente faz muitas coisas que a gente acha até fácil e faz no automático. Na realidade eu vou de carro porque minha mãe me leva, mas a gente não pensa em outras alternativas que poderiam surgir. Eu posso morar perto de casa, mas o que eu faço? Minha mãe me leva, então eu vou de carro. A gente aproveita as comodidades que a nossa sociedade aí coloca pra gente. E não só ir de carro para a escola, outras pequenas coisas que a gente vê no dia a dia. Eu tô no metrô, ou eu tô numa loja de departamentos, ou mesmo no shopping, que é o mais comum para vocês. Eu faço o quê? Eu subo de elevador, de escada rolante, ou eu vou de escada comum? A primeira alternativa, quando você tá num shopping, você vai de escada rolante, porque tem fila no elevador, porque senão a primeira opção seria o elevador, então a segunda opção é o elevador. A última opção é a escada normal. Então, a gente tá tendo um estilo de vida que proporciona o sedentarismo pra gente. Outra coisa, a gente não levanta do sofá nem para mudar o canal. A gente faz tudo pelo controle. Vocês vocês estão na geração de assistir muita série e passar muitas horas assistindo série. Outro motivo para não sair de casa e para ter uma rotina totalmente sem regras, né? Então, esse estilo de vida, ele tá fazendo com que a gente acabe não tendo tanta saúde, a gente acaba tendo problemas relacionados com a saúde, né? Então aí a gente fica pensando, todo esse não nos movimentarmos leva a quê? Leva ao sedentarismo. Mas eu não digo que o sedentarismo só venha na vida adulta. Muitos de vocês já são sedentários na adolescência e eram quando crianças, tá? Então, o que é o sedentarismo? É a falta de atividade física regular, de exercício físico regular, o que pode afetar potencialmente a saúde de pessoa. Entretanto, a falta de atividade física não necessariamente está ligada à não prática de esportes. Então, o que eu coloquei aí um slide para vocês refletirem. Uma pessoa, ela acorda às 6 da manhã, ela faz o café, ela faz todos os serviços de casa, aí ela almoça, ela descansa um pouco, ela vai assistir novela. Eu coloco para vocês, essa pessoa precisa fazer atividade física? Será que podemos considerá-la sedentária? E aí, o que você acha? Vai pensando que a gente vai falar sobre isso. A gente tem que lembrar que o indivíduo que faz atividades regulares, como limpar a casa e caminhar para o trabalho, ou realiza funções profissionais que requerem esforço físico, não é classificado como sedentário. Segundo um grupo de pesquisas que funcionava em São Caetano do Sul, o CELAFISCS, que é o Centro de Estudos de Atividade Físicas e Saúde, tem um pesquisador era um casal de pesquisadores, a Sandra e o marido dela, os dois são Matsudos, e eles estudavam
a prática de atividade física. Então, segundo Matsudo, apenas 30 minutos diários de atividades físicas podem representar o limiar para a população em geral adquirir o passaporte para a saúde. E eu gostava muito desse pessoal lá do Selafisques, porque ele tinha um programa chamado Agita São Paulo. Então, eles proporcionavam alguns materiais que faziam com que a pessoa entendesse que para sair do sedentarismo, ela podia levar pouco tempo, mas que é um conjunto de coisas, tá? Então, eles criaram uma pirâmide de atividades. Então, ó, todo dia, quanto mais melhor. Caminhar com os filhos, andar com o cachorro, andar pelas escadas ao invés de elevador, ir a pé ou correr e ir ao mercado. Todo dia, quanto mais melhor. Cuidar de jardim, caminhar na hora do almoço, encontrar outras maneiras e faça atividade física. Se divertindo é mais do que parece. Então, de 3 a 5 dias por semana, exercícios aeróbicos, longas caminhadas, andar de bicicleta, andar rápido, nadar ou trote. De 3 a 5 vezes por semana, recreação, futebol, vôlei, yoga, dança, levantamentos de pesos, arremessos de basquete. De 2 a 3 dias por semana, atividades de lazer, skate, pedalar, esportes leves. Yoga, caminhada e alongamento. Reduza tempo em frente à TV, videogame e computador. Mais de 30 minutos sentado. E aí eles fizeram aí o Agitol e a vacina. Então, o Agitol era que você tinha que agitar para sair do sedentarismo. Então, aí a bula era, ó, atividade física, ó, para vocês verem aí. Aí, ó, atividade física, Agitol 30 é uma dose diária de pelo menos 30 minutos. Agitol 15 são 2 doses diárias de pelo menos 15 minutos. E Agitol 30, 3 doses diárias de pelo menos 10 minutos. Então, o que eles colocavam? Não sei se está dando para vocês verem, ó. Depois eu deixo uma foto. Eles colocavam que no mínimo a gente tem que se exercitar 30 minutos por dia. Isso pode ser os 30 minutos em conjunto, pode ser 3 tempos de 10 ou 2 tempos de 15. Mas o melhor aí é que isso aconteça todos os dias da semana, tá? Então, aí a gente coloca uma pirâmide de atividade física que, diariamente, ser o mais ativo que puder, com a maior frequência possível. Pessoal, a gente tem que fazer atividade física, por mais que vocês não gostem. Ai, mordi aqui um cantinho. Por mais que vocês não gostem, é muito importante. Pelo menos 3 vezes por semana. Então, foi o que eu falei, a gente tem que fazer atividades mais intensas. 2 vezes por semana, a gente pode fazer atividades mais moderadas, aí, como um alongamento, uma flexibilidade, atividades de lazer. E diminuir muito o tempo que a gente fica parado e sentado. Então, eu quero que vocês aprendam 2 conceitos agora. Pensa comigo, vocês acham que existem diferenças entre atividade física e exercício físico? Pensa. Pensou? Já respondeu que sim, né? Então, atividade física é todo movimento corporal que a gente faz. Então, eu levanto e vou andando até o mercado, isso é uma atividade física. Exercício físico é quando eu tenho uma prática regular daquilo e eu treino. Então vai lá, atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto energético maior que os níveis de repouso. Eu já tô gastando mais energia do que eu tô ficando sentado na atividade física, tá bom? Deixa eu tirar minha vacina e meu Agitol daqui. E exercício físico é toda atividade física planejada, tem que ter um planejamento, tá? É estruturada e tem repetição, que visa a melhoria e a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física que vocês já viram nas aulas passadas, nas aulas anteriores aí com o Jefferson, né?
aquilo que a gente vai desenvolver as capacidades físicas que o Jefferson tanto colocava para vocês identificarem aí. Isso é muito importante. Uma aula tá relacionada com a outra, tá bom? E aí, essa atividade física e esse exercício físico, eles vão fazer com que a gente saia desse sedentarismo e que a gente promova a saúde, tá? A saúde aí para a Organização Mundial da Saúde, OMS, que a gente está falando tanto, dentro da atividade física, dentro da educação física e dos esportes, ela já vem colocando pra gente alguns conceitos muito importantes, tá? Então a OMS aí diz que um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não a simples ausência de doença e enfermidade. Então, quando eu tenho saúde, eu tô bem fisicamente, eu tô bem mentalmente e eu tô bem socialmente. É um conjunto. E o exercício físico pode fazer com que a gente tenha essa saúde. Por quê? Porque quando eu tô fazendo um exercício físico, eu tô melhorando muitas das minhas capacidades, eu tô envolvida com pessoas normalmente, né? Se minha atividade for em grupos, e eu tô trabalhando aí a minha cabeça, tá? De diversas formas. Eu posso estar fazendo com que a minha atividade seja a minha válvula de escape para os meus problemas, eu paro de pensar nos meus problemas naquele determinado momento, tá? Então, a saúde, no geral, é importante. É por isso que agora, nessa época de pandemia, muitos estão falando para fazer atividade física em casa, tá? Eu sei que tem muita gente que não tá fazendo nada. Aquele meu alongamento tá lá, pega ele, dá uma alongada, pelo menos é alguma coisa a mais, porque agora, como a gente tá sem poder se deslocar muito, então a nossa atividade física tá menor ainda. Então quem puder aí se organizar para ter algum benefício durante aí a quarentena, fica a dica. Falando em fica a dica, tem muitas pessoas, muitos educadores físicos, muitos profissionais da área de educação física que estão colocando e fazendo ou live ou colocando atividade para vocês fazerem em casa. E isso não precisa de personal training, tá? E é muito importante. Eu vou ver depois se eu consigo uma pessoa aí para dar umas dicas para vocês, tá? Então, os benefícios do exercício físico. Ele vai, que as meninas adoram, a redução de peso e emagrecimento, mas ele pode ajudar no controle dos níveis de colesterol, ele melhora o bem-estar, a autoestima, a socialização, auxilia no tratamento de diversas patologias, aumento da mobilidade articular e combate à hipertensão arterial. Eu acho que é no terceiro ano que o Jefferson dá uma aula para vocês das doenças hipocinéticas. Então, aí, o exercício físico vai ajudá-los a combater várias dessas doenças hipocinéticas. E se a gente pensar, a gente tem, para sair do sedentarismo, fazer uns ajustes na nossa rotina diária, né? Como andar até o mercado. Eu moro perto do mercado, então eu vou a pé, no shopping subir escada ao invés de escada rolante. Eu sei que vocês devem estar falando, Patrícia é louca, eu jamais vou fazer isso, mas pensa com carinho que vai ser legal. A gente tá até com vontade de sair e andar. Não tô mandando todo mundo sair correndo não, mas caminhar é bacana pra caramba. De final de semana, assiste uma série, porque eu também gosto de assistir série, assiste. Mas olha, vocês têm aqui no bairro do Tatuapé 2 parques que eu acho bem bonitos. São 3 parques, mas um eu não vou contar porque eu acho que ele tá em obras. Então, eu vou contar 2 parques aí. O Parque do Piqueri e o Serete. É tudo gratuito, é bacana, vocês veem pessoas. No Serete, mais que o Piqueri. O Piqueri é mais corrida, caminhada, tem as quadras lá embaixo, mas é mais futebol. O Serete eu vejo quadra de tênis, eu vejo futebol, eu vejo basquete, eu já vi handball. Então, ache a sua tribo e vá lá.
Vá lá fazer essa atividade, é gratuita, você vê pessoas e vai fazer bem para a saúde, tá? E a gente vai classificar os exercícios aí de duas maneiras, tá? Então, a classificação dos exercícios eu vou classificar como aeróbicos e anaeróbicos. Os aeróbicos é que vai ter a presença de oxigênio sendo gasta aí, tá? No processo de energia para os músculos. E o anaeróbico, eu não utilizo o oxigênio, tá? Então, o exercício aeróbico significa com oxigênio e refere-se ao uso de oxigênio no processo de geração de energia para os músculos. Então, são as atividades de longa duração. Uma corrida com mais de 30 minutos é um exercício aeróbio. Andar de bicicleta mais de 30 minutos é um exercício aeróbio. Então, eu vou estar utilizando deste trabalho aeróbio, o do oxigênio nos músculos, tá? E o anaeróbico refere-se à geração de energia independente de oxigênio. São as rápidas. Eu posso ter uma corrida de 400 metros, eu não vou estar usando não vou estar fazendo um exercício aeróbico, eu vou estar fazendo um anaeróbico, tá? E é de curta, o exercício, desculpa pessoal, o exercício é de curta duração e de alta intensidade. Então eu corro 400 metros muito rápido, tá? Eu imprimo o máximo da minha velocidade e a distância é curta, então é um exercício anaeróbio. Então, ao praticarmos um esporte ou uma atividade física qualquer, nosso coração começa a bater mais rápido e mais forte. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem de um coraçãozinho batendo bem forte, tá? Isso acontece, entre outras coisas, por causa do aumento da demanda de oxigênio pelo nosso músculo. Ou seja, ao nos exercitarmos, nossos músculos necessitam de maior quantidade de oxigênio para produzirmos mais energia e, por conseguinte, realizar o exercício. Então, vamos ver. Eu dei um exemplo para vocês. Se eu tenho um exercício muito rápido e forte, o que vai acontecer é que os exercícios muito intensos, a oferta de oxigênio pode ser insuficiente, o que diminuirá a capacidade de manter o exercício por um longo tempo. Então é por isso que eu corro rápido e paro, que as ginastas de ginástica artística, as séries de solo, se vocês verificarem, elas dançam, aí elas vão para uma diagonal, fazem uma sequência muito rápida e muito forte, muito intensa de exercício. Ali, nessa sequência, elas estão usando muito rápido o coração. E aí a demanda é de exercício anaeróbio, exercício intenso. Por isso que tem essas danças no meio da sequência de solo de ginástica artística. E o solo de ginástica artística, o tempo dele é de 1 minuto e 15 a 1 minuto e 30. Então, tudo é muito rápido, intenso, tá? Então, uma ginasta, por exemplo, dificilmente consegue manter a mesma potência de seus saltos. Ela não vai conseguir ir tão alto, né? Por muito tempo, sem que haja interrupção ou intervalos durante as apresentações. Então, é por isso que tem aqueles movimentos de dança também. Além do tempo da série ser curto, também os movimentos de dança para ajudar aí na melhoria desses saltos. E aí os atletas olímpicos de corrida, o mesmo acontece com um corredor de 100 metros de nível olímpico, que consegue manter uma velocidade média maior de 36 km por hora. Se o atleta tentasse correr uma prova de 500 metros, dificilmente ele conseguiria atingir uma velocidade média de 22 km por hora. Neste sentido, uma das formas para verificarmos o esforço a que nos submetemos é a frequência cardíaca. Então, é por meio da frequência cardíaca que a gente vai saber sobre o esforço que a gente está promovendo aí no nosso corpo.
A frequência cardíaca, ela é caracterizada pelo número de vezes que o nosso coração vai contrair e relaxar, tá? Então, a frequência cardíaca, ela é caracterizada pelo número de vezes que o coração se contrai e relaxa. Ou seja, pelo número de vezes que o coração bate por minuto, tá? Então, todas as vezes que vocês verem BPM, é batimento por minuto, tá? Então, o batimento cardíaco vai refletir a intensidade do exercício. Quando a gente está num exercício muito intenso, o coração bate muito, 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 muito rápido e muito forte. E aí é o tanto que o nosso coração vai suportar a nossa frequência cardíaca. E a frequência cardíaca, ela vai conseguir fazer com que a gente se baseie em um estudo bem... eu não vou chamar de estudo, ela vai conseguir fazer com que a gente tenha certo as nossas características e aonde a gente tem que atingir picos de exercício e como fazer esses exercícios dependendo do nosso objetivo da melhor maneira possível, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é ensiná-los a verificar a frequência cardíaca. A gente pode fazer isso por 2 meios. A gente verifica a frequência cardíaca manual, ou a gente verifica a frequência cardíaca por meio de um frequencímetro. Agora, ultimamente, o frequencímetro muito usado é o Garmin. Antes era o Polar, mas o Polar ainda existe. Antes a gente colocava uma fita aqui embaixo, né? Um frequencímetro, a fita aqui, o relógio no pulso. Agora até o Apple Watch, ele já verifica sem precisar de fita, né? Você com o relógio, ele já pega os batimentos daqui. Então, a gente vai... Primeiro, eu quero que vocês façam esse exercício aí. A gente verifica a frequência cardíaca normalmente no punho. Pessoal, isso é punho. Pulso é o pulso que vem do coração. Então, a gente vai ver aí, ó. Com o indicador e o dedo médio, a gente vai colocar aqui, ó, tá? Na artéria radial, que se localiza aí no punho, tá? Então, eu vou colocar o dedinho aqui e vou tentar sentir. Eu acho mais fácil, ó, quando a gente coloca aqui, ó, o dedão, perto do dedão. E tem que escutar, tem que sentir. Mas tem gente, aqui falam que é mais preciso, tá, pessoal? Tem gente que prefere colocar aqui, ó, perto da carótida, no pescoço, que sente mais fácil, tá? Eu sei que agora a gente tem os frequencímetros aí que são mais usados, tá? Eu quero passar para vocês o que é a frequência cardíaca basal. É o número de batimentos por minuto em repouso. A gente acorda e vai verificar, tá? Deitado. Esse é a nossa frequência cardíaca basal. A frequência cardíaca em repouso é o número de batimento em repouso de pelo menos 5 minutos. 5 foi ótimo, né? Parecia 10. 5 minutos, tá? Deitado, mas acordado, sem ter se exercitado antes. Então, a frequência cardíaca basal, eu abri o olho e... Desculpa, deu um negocinho que minha bateria estava acabando. Eu abri o olho, eu verifiquei a frequência cardíaca. Essa é a basal. A frequência cardíaca em repouso, eu não posso ter feito atividade e nem exercício físico. Eu tô de boa, tô acordado. Não fiz exercício. Aí eu vou ficar em repouso 5 minutos e depois verificar, tá certo? Então, a gente tem aí 2 conceitos. Na maior parte das pessoas, a nossa frequência cardíaca em repouso, ela vai estar entre 60 a 80 BPMs, batimentos por minuto. Um atleta, o coração fica treinado, então pode ser que fique mais baixo, chegando até 40 batimentos por minuto, tá?
o coração fica mais forte e precisa bater menos para evitar a mesma quantidade de sangue para enviar a mesma quantidade de sangue para todo o corpo. O coração fica mais eficiente a partir do momento que a gente treina esse coração. Então aí eu vou colocar um exercício para vocês. Vocês vão ter que verificar a frequência cardíaca e vocês vão lá no eu vou ensinar como vocês fazem isso e vocês vão preencher para mim isso lá no plural, tá? Eu vou perguntar isso para vocês. Então, como é que eu faço para medir minha frequência cardíaca? Eu quero que vocês meçam a frequência cardíaca de vocês no tempo de 6 segundos. Então, vocês vão colocar o dedinho aqui, colocar o cronômetro, marcar 6 segundos, contar quanto eu fiz em 6 segundos. Quanto eu fiz nesses 6 segundos, eu vou multiplicar por 10. A mesma coisa vocês vão fazer em 10 segundos. Quanto vocês... qual o número, né? Qual o valor em 10 segundos? Vocês vão multiplicar por 6. Em 15 segundos, vocês vão multiplicar por 4. Em 20 segundos, vocês vão multiplicar por 3. Em 30 segundos, por 2. Em 60 segundos, vocês vão multiplicar por 1. Por quê, pessoal? Deu para entender a lógica do multiplicador aí dos segundos? A gente tem, batimentos por minuto. Então, eu quero saber em 1 minuto, tá? Se eu tenho 6 segundos para eu chegar em 1 minuto, eu tenho que multiplicar esse número por 10. Se eu tenho 10 segundos e quero chegar num minuto, eu tenho que fazer isso por 6. Então, a atividade é essa que vocês têm que responder lá no plural, tá? Vocês vão fazer isso lá no plural para mim. Tudo é um conjunto, é um pacote. Então, os valores de repouso dependem dos hábitos de vida que vocês levam. Então, se vocês treinam, a quantidade de sono, o nível de estresse, a alimentação, tudo isso vai influenciar nos valores de repouso de vocês, tá bom? E aí, a gente tem que pensar que é por isso que acompanhar a frequência cardíaca ela é boa para o treino, para a gente saber se a pessoa tá bem preparada para fazer tal atividade, se o condicionamento físico dessa pessoa tá muito melhor, tá? E a gente não tem um tempo correto pra gente fazer isso, mas normalmente a gente verifica de 2 a 4 meses. Frequência cardíaca e outras capacidades que podem e que dependem aí da frequência cardíaca, tá? Então é por isso que é por isso que nos clubes em geral, tanto de futebol como de natação, quanto de basquete, tem todo esse trabalho aí do preparador físico, tá? E um dos trabalhos do preparador físico é verificar a frequência cardíaca, porque ele vai ver como trabalhar com o atleta a partir disso, como ele vai conseguir melhorar. A gente fala o VO2 máximo, como é que eu vou melhorar a potência, é como eu vou melhorar um montão de coisas por meio da capacidade física, tá? Então, para alcançar os objetivos com exercício físico, a gente tem que ter uma zona alvo, tá? Do batimento cardíaco. Então eu quero emagrecer. Então, quanto que meu coração tem que bater para eu conseguir emagrecer? E eu quero fazer hipertrofia. Quanto que meu coração porcentagem, tá? Tem que bater para estar ali, para eu conseguir o meu objetivo. Não, tudo bem? Então, para isso a gente tem uma continha fácil aí de fazer. A frequência cardíaca máxima é 220 menos a idade, tá? Então, embora existem muitos estudos e fórmulas para a gente chegar aqui. Eu tô optando para verificar a frequência cardíaca máxima, a recomendada pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, que é o American College of Sports Medicine, tá? Ela é fácil aí. A frequência cardíaca máxima é igual a 220 menos a idade. Então, para alcançar os objetivos com exercício físico, é necessário estabelecer um intervalo de frequência cardíaca, também chamado de zona-alvo ou frequência cardíaca-alvo.
Para isso, a gente tem que calcular a frequência cardíaca máxima, tá? Então, eu, Patrícia, 220 menos a minha idade, que é 20, a minha frequência alvo é 200 batimentos por minuto. A máxima, tá? A máxima. Mas a minha é 220 menos 42 aí, dá 220 menos 40, dá 178 batimentos, é a minha frequência cardíaca máxima, tá? Então, o número máximo de contrações por minuto do meu coração vão ser 178. Quem tem 20 anos, como eu brinquei no começo, 220 menos 20 é igual a 200 batimentos por minuto. E a sua, qual é? Veja aí, faz que você vai ter que me entregar isso. Essa variação de frequência cardíaca máxima, elas existem porque existem vários protocolos, tá? Existe protocolo para idoso, existe protocolo para criança, existe protocolo para sedentário, existe para atleta. Mas elas variam de acordo, né? Sendo um dos mais conhecidos utilizar um valor percentual. A gente vai usar uma porcentagem da frequência cardíaca aí, tá? Então, o que vai acontecer? Zona de atividade moderada, de 50% a 60% da frequência cardíaca máxima. Então, é regra de 3, tá, pessoal? A sua frequência cardíaca máxima, você faz uma regra de 3 para chegar aí de 50% a 60%. Se 100% é 178, 50% é X, aí regrinha de 3, tá? A mesma coisa, controle do peso. Eu tenho que estar com a minha frequência cardíaca entre 60% e 70% da minha máxima. 100% é minha máxima, 178. Eu quero chegar a 60% para estar atingindo aí, para eu controlar meu peso. Então é X, então eu vou fazer quanto que tem que chegar a minha frequência cardíaca. Zona aeróbia, 70% a 80% da frequência máxima. A zona de liminar anaeróbio, de 80% a 90% da frequência cardíaca máxima. E a zona de esforço máximo, eu vou chegar na minha frequência cardíaca máxima, de 90% a 100%. Então, vocês vão calcular. E agora eu quero que vocês vão fazer lá no plural, para mim, essa atividade, tá? Das zonas do controle de peso de vocês. A frequência cardíaca, ela diminui muito depois, ela volta rapidamente depois de 3 minutos, tá? De aproximadamente 3 minutos. Tanto, eu não sei se vocês já fizeram testes de esteira, vocês correm, e aí depois tem que ficar um pouquinho paradinho lá que a moça pega. É porque você verificou antes da atividade física e ela quer ver se tá bem próximo de novo a sua frequência cardíaca, tá? É para ver se você não tem nenhum problema. Então agora vocês têm vários exercícios para serem realizados lá no plural. Fica com Deus. Beijão.